A arrecadação em níveis recordes, o abismo entre a carga tributária e o retorno ao cidadão. A cifra impressionante de 2.709 mil reais, 2.709 bilhões de reais, marca o recorde alcançado pela arrecadação do governo federal em 2024, evidenciando um incremento de 10% em relação ao ano anterior. Este aumento, porém, foi conquistado a um custo substancial para a população, gerando um questionamento sobre o real benefício dessa elevação. Diante do aumento da carga tributária, surgem perguntas recorrentes. Os cidadãos sentiram uma melhoria concreta em sua qualidade de vida? Os serviços públicos federais passaram a ser mais eficazes? A segurança nas cidades foi reforçada? O estado das escolas e hospitais públicos é satisfatório? E as aposentadorias foram reajustadas de forma justa? A resposta é clara e alarmante: não. Embora a carga tributária se aproxime dos 35% do PIB, o retorno em forma de serviços essenciais continua a ser, no melhor dos casos, insuficiente. Uma gestão fiscal em declínio. A gestão fiscal do país segue um rumo preocupante, com a crescente desorganização das contas públicas, que resulta em uma inflação acima da meta, corroendo o poder de compra da população. Este cenário, que empobrece os cidadãos em comparação com outras nações, reflete uma administração marcada pela ineficiência e pela irresponsabilidade fiscal. Em vez de uma liderança atenta às necessidades reais da população, a atual administração adota uma postura arrogante e distante, sustentando um discurso autossuficiente, desconsiderando os fatos que contradizem suas alegações. A atual retórica do governo responsabiliza fatores externos para os problemas enfrentados. A volatilidade do dólar, a culpa é dos especuladores e das notícias falsas. O aumento dos preços dos alimentos atribui-se a fatores climáticos e à inflação global, com um laranja convenientemente escolhido para desviar a atenção. O aumento das taxas de juros, o mercado e o Banco Central são os culpados. A elevação da arrecadação, neste caso, a culpa recai sobre figuras como o deputado Nicolas. A carga tributária, o limite que nunca chega. A expressão enough is enough, basta, tão comum em países anglo-saxões, parece algo distante no Brasil, onde a carga tributária continua a crescer sem um limite claro. Em 1989, com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 1998, a carga tributária brasileira representava 22% do PIB. Com o Plano Real, em 1994, o percentual subiu para 27% e em 2000 atingiu 30%. Na época, esse aumento causou alarme, mas parecia uma cifra modesta diante da escalada fiscal subsequente. Sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil atingiu um patamar inédito na arrecadação, com uma carga tributária que ultrapassa os níveis históricos. A cada novo aumento, o país se afasta de um equilíbrio fiscal sustentável, criando um ciclo vicioso de elevação de impostos, sem que isso se traduza em melhorias efetivas na qualidade dos serviços públicos. A responsabilidade fiscal, o legado de todos os governos. É necessário compreender que a responsabilidade pela atual situação fiscal não recai exclusivamente sobre o presidente Lula. Todos os governantes que o antecederam, de forma mais ou menos significativa, contribuíram para o quadro atual. No entanto, a administração lulista, com seus 16 anos de poder, tem uma responsabilidade indiscutível. O verdadeiro problema está no crescente déficit público, uma ferida estrutural que, embora tenha sido temporariamente amenizada em alguns períodos, nunca foi totalmente resolvida. Esse déficit se agrava a cada governo, a cada legislatura, e o Congresso Nacional tem contribuído com a intensificação dessa crise fiscal. O aumento das isenções tributárias para grupos específicos e o aumento desenfreado dos gastos públicos são fatores que têm aprofundado ainda mais a crise. As perspectivas para 2026. O futuro fiscal do país. Em 2024, o Brasil vivencia o quarto ano consecutivo de crescimento na arrecadação federal. Esse fato demonstra que a questão fiscal ultrapassa a figura de Lula e do PT, sendo um reflexo de uma realidade mais ampla. O que distingue o atual governo dos anteriores, no entanto, é a forma como os recursos arrecadados são administrados. A qualidade do gasto público e a gestão dos recursos têm sido claramente problemáticas, com a administração do governo lulista mostrando-se mais prejudicial do que as gestões anteriores, com políticas que comprometem o futuro da economia. O legado dessa administração tende a ser negativo,
com medidas que comprometem a flexibilidade econômica e tornam o país refém de compromissos eleitorais insustentáveis. E, como sempre, o governo persiste em um discurso de vitimização, responsabilizando outros pela herança maldita, enquanto se recusa a assumir sua parcela de responsabilidade fiscal. O futuro das eleições de 2026 permanece incerto, mas as pesquisas já indicam um possível desgaste do atual governo, e o eleitorado precisará decidir como se posicionar diante dessa realidade.